Pessoal, olhem esse pão de leite condensado que eu trouxe hoje para vocês. Ele fica bem fofinho, muito saboroso e é bem facinho de fazer. Quer aprender como faz? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou ensinar passo a passo a fazer essa delícia de pão de leite condensado. Bora lá para a receita? Nós vamos precisar de 4,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 540 gramas, um ovo, 1,5 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 xícara de chá de água levemente morna, meia caixinha de leite condensado, 1 colher de chá rasa de sal, 5 gramas, meio pacotinho de fermento biológico seco, 5 gramas. Vou começar colocando aqui na vasilha 240 ml de água. Essa água está levemente morna. Em seguida, vou acrescentar o fermento biológico seco, meio pacotinho. Vou misturar um pouco, tomando cuidado para não esquentar demais essa água. Ela tem que ser levemente morna. Misture um pouquinho. Vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado. Vamos misturar mais um pouquinho. Vou acrescentar o ovo. Agora vamos misturar bem esses ingredientes. Depois de misturar aqui um pouco, já podemos acrescentar também o sal, meia colher de chá de sal. E vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. A farinha de trigo eu vou adicionar um pouco, vamos misturar. Depois vamos adicionar mais um pouco. Vamos fazendo assim até dar o ponto na nossa massa, pra gente colocar ela na mesa e sovar um pouquinho. Assim que já não tiver mais farinha de trigo aqui onde a gente acrescentou, a gente põe mais um pouco. Vou pôr mais um pouquinho aqui, misturar novamente. Sempre deixa um finalzinho assim da farinha de trigo sobrando, para não correr o risco de acrescentar demais. Então, aí a gente vai vendo se precisa de mais ou não. Porque às vezes a quantidade de farinha de trigo pode variar um pouquinho, para mais ou para menos, dependendo do tamanho do ovo que você está usando, ou até mesmo da marca de farinha de trigo, que às vezes dá uma pequena diferença de uma farinha para outra. Então, você põe aqui. Agora a massa já está um pouquinho pesada, eu vou usar as mãos agora para mexer a massa. Aqui eu vou soltar essa farinha de trigo que tá aqui na lateral da travessa. Conforme você for vendo que precisa de farinha de trigo, é só adicionar mais um pouquinho. Ó, vou soltar aqui e vamos colocar a massa na mesa pra gente dar continuidade na nossa receita. Aqui eu vou usar toda a farinha de trigo. E eu vou precisar pegar mais um pouquinho de farinha de trigo. Peguei aqui mais meia xícara de farinha de trigo para dar o ponto na massa. E vou continuar aqui trabalhando a massa. Agora, eu não sovei a massa ainda, ó. Mas agora eu vou deixar ela aqui descansar uns 10 minutos. Depois de descansar 10 minutinhos. E agora aqui nessa massa nós vamos acrescentar a manteiga. Nós vamos colocar aqui, misturar bem até que a manteiga se incorpore, a manteiga ou margarina se incorpore bem na massa. Vai parecer que vai desandar a nossa massa, mas é assim mesmo.
Ela vai começar a grudar bastante. Aí você adiciona mais um pouco de farinha de trigo. Vamos trabalhando aqui até ela absorver bem essa manteiga. Ó, a manteiga já incorporou. Então agora nós vamos sovar por 5 minutinhos. Vai adicionar um pouquinho só de farinha de trigo para você conseguir sovar a massa. E agora que eu sovei a massa, eu vou colocar de volta aqui na travessa. Vou bolear um pouquinho. Colocar aqui com filme plástico a travessa. Vou pôr um pano e vou colocar no meu forno ligado somente à luz, porque a luz deixa aquecido lá dentro. E vou deixar crescer até dobrar de volume. E essa foi a quantia de farinha de trigo que sobrou. Não tem nem meia colher de sopa. Então eu usei, além dos 540 gramas de farinha de trigo, eu ainda usei meia xícara de chá. Mais meia xícara de chá, que é 60 gramas. Então foram 5 xícaras de farinha de trigo. A minha massa já dobrou de volume, aqui em casa ficou 40 minutos. Agora eu vou tirar um pouco do ar dessa massa, apertando ela como se estivesse sovando um pouquinho. Vou dividir em 2 partes, porque eu vou fazer 2 pães. Agora vamos abrir a massa com um rolo, no formato retangular, e depois é só a gente vir enrolando no formato dos pães. E coloque em uma forma untada e enfarinhada os 2 pães, cubra e deixe crescer até dobrar de volume. Esse tempo pode variar de 40 minutos para mais. Já dobraram de volume, ficou 50 minutos e agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. E estão prontinhos os nossos pães de leite condensado, ó como ficaram bonitos. E agora, se você quiser, você pode estar pincelando com margarina em cima ou manteiga, para que a casquinha do pão fique bem macia. Eu vou pincelar apenas em um para vocês verem como que vai ficar. E também fica bem brilhante. E esse é o resultado do nosso pão de leite condensado. Fica delicioso, super macio, saboroso e a massa bem úmida. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui e me contem o que acharam da receita. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.